Olá, bambinos e bambinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória e aqui eu trago relatos de um inscrito e casos criminais que já aconteceram. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E caso você tenha algum relato ou a ideia de vídeo, é só deixar no comentário. E caso seja um relato que você queira me enviar, é só enviar para o e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. E vamos para o vídeo de hoje. Três histórias brasileiras que parecem ter saído diretamente de um roteiro de cinema. Uma envolve um criminoso que aterrorizou São Paulo. Outra envolve o sequestro de uma das filhas mais conhecidas da televisão brasileira. E a terceira mostra como uma acusação pode destruir a vida de pessoas antes mesmo que a verdade apareça. E o mais impressionante de tudo, isso realmente aconteceu. Primeiro caso, o caso do Maníaco do Parque, e esse já tem um vídeo aqui, tá, gente, bem completinho no canal, caso vocês queiram assistir. Nos anos de 1990, São Paulo foi palco de um dos casos criminais que mais chocaram o Brasil. O homem que ficou conhecido como Maníaco do Parque era Francisco de Assis Pereira. Ele trabalhava como motoboy e, segundo as investigações, utilizava uma estratégia para se aproximar das vítimas. E que estratégia era essa? Ele abordava as mulheres e dizia trabalhar como fotógrafo ou agente de modelos, oferecendo uma oportunidade profissional. A promessa parecia algo simples: uma sessão de fotos, uma oportunidade de trabalho, uma chance de entrar no mundo da moda. Mas, segundo as investigações, essa abordagem fazia parte de um padrão criminoso. As vítimas eram convencidas a acompanhá-lo até regiões afastadas, e foi justamente durante essas investigações que a polícia começou a perceber que os casos poderiam estar relacionados. O desaparecimento de várias mulheres chamou a atenção das autoridades. A polícia passou a investigar os relatos e conseguir reunir informações que apontavam para Francisco. Uma das peças importantes da investigação foi o depoimento de uma mulher que conseguiu escapar e procurou ajuda. A partir daí, os investigadores conseguiram avançar na identificação do suspeito. O caso ganhou enorme repercussão nacional. Francisco acabou sendo preso em 1998. Durante o processo, ele foi condenado por diversos crimes. O caso ficou conhecido nacionalmente como o Maníaco do Parque e permanece entre os crimes mais lembrados da história policial brasileira. E uma das coisas que mais assustam nesse caso é perceber que, para conseguir se aproximar das vítimas, ele teria utilizado algo aparentemente comum, uma falsa oportunidade profissional. Por isso, uma lição importante desse caso é nunca confiar cegamente em propostas de desconhecidos, principalmente quando envolve encontros em lugares isolados. E caso vocês queiram ver a história completa, tem um vídeo no canal que vocês podem estar vendo, tá, gente? Que é sobre ele. Segundo caso, o sequestro de Patrícia Abravanel. Em agosto de 2001, o Brasil acompanhou um caso que envolveu uma das famílias mais conhecidas da televisão brasileira. Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, foi sequestrada. Ela tinha apenas 24 anos na época e o caso rapidamente ganhou um destaque nacional enorme. Durante os dias seguintes, a família passou por uma situação extremamente tensa e as autoridades começaram a investigar o desaparecimento enquanto as negociações aconteciam. Mas a história ainda teria uma reviravolta enorme. Depois de alguns dias, Patrícia foi libertada, só que o caso não terminou aí.
investigadores continuaram procurando os responsáveis e pouco tempo depois a polícia chegou até os suspeitos relacionados ao sequestro. A situação ficou ainda mais surpreendente quando um dos envolvidos acabou procurando abrigo justamente na casa do Silvio Santos. Sim, gente, o próprio Silvio Santos acabou se tornando uma peça central de um dos momentos mais surpreendentes da história. A polícia cercou a residência e durante horas houve uma grande movimentação no local. O Brasil inteiro acompanhava as notícias. Gente, dá até para imaginar como é que o pessoal em casa ficava vendo tudo aquilo ali. O caso acabou terminando com a prisão do sequestrador e a história parecia inacreditável. Uma família extremamente famosa, um sequestrador e uma negociação e uma fuga. E o criminoso acabou justamente dentro da residência da família. Quem poderia imaginar que esse caso teria uma reviravolta dessa forma? E o tipo de acontecimento é o tipo de acontecimento que, se aparecesse no filme, muita gente provavelmente diria que o roteirista exagerou. Mas aconteceu de verdade, tá? Agora, o terceiro caso é completamente diferente de tudo que eu trouxe nesses dois últimos. Não envolve apenas um crime, envolve uma acusações que tomou conta dos jornais e da televisão e que acabou se transformando em um dos maiores exemplos brasileiros de como uma história pode ganhar proporções gigantescas antes que todos os fatos sejam esclarecidos. E eu tô falando do caso da escola base. Em 1994, uma pequena escola particular localizada em São Paulo se tornou centro de uma enorme polêmica. A escola base era administrada por pessoas que levavam uma vida aparentemente comum, até que surgiram acusações extremamente graves envolvendo crianças. As suspeitas rapidamente chegaram à imprensa e a repercussão foi gigantesca. E os responsáveis pela escola passaram a ser apontados publicamente como suspeitos. A imprensa publicou informações sobre o caso enquanto as investigações ainda estavam acontecendo. E o problema foi que com o passar do tempo, as autoridades não encontravam provas que sustentassem as acusações. E a investigação acabou sendo arquivada por falta de elementos suficientes para comprovar os crimes denunciados. Mas o estrago já estava feito, né? A escola foi fechada, os envolvidos tiveram suas reputações destruídas e o caso passou a ser estudado justamente por mostrar os perigos de divulgar acusações graves como se fossem fatos comprovados antes da conclusão de uma investigação. Anos depois, decisões judiciais reconheceram danos sofridos pelos envolvidos e houve indenizações relacionadas à cobertura e às consequências do caso. O episódio entrou para a história do jornalismo brasileiro como um exemplo de como uma cobertura precipitada pode ter consequências enormes. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Não existe máquina do tempo para voltar e desfazer uma acusação depois que ela já se espalhou. Uma notícia pode durar alguns minutos, mas as consequências para quem foi acusado pode durar décadas ou até mesmo a vida toda daquela pessoa que foi acusada sem ter provas concretas. E esses foram 3 casos brasileiros que pareceram roteiros de filme, mas que fazem parte da nossa própria história. O primeiro mostra como criminosos podem usar falsas oportunidades para ganhar confiança das suas vítimas, e o segundo mostra um sequestro envolvendo uma das famílias mais famosas do país, e o terceiro mostra como uma acusação ainda não comprovada pode causar consequências enormes na vida de pessoas. Agora eu quero saber de você, qual desses 3 casos mais parece roteiro de filme?